Olá pessoal, nós vamos agora dar continuidade à nossa aula. Nas últimas aulas a gente viu os conceitos de classes, objetos, atributos e métodos, e a gente também já manipulou objetos utilizando o BlueJ. Agora a gente vai voltar na parte mais conceitual, mas com exercício, de como a gente faz para identificar quais seriam as classes, os objetos, os atributos e métodos em uma determinada situação. Bom, suponha a seguinte situação, que você foi contratado por uma pizzaria, a pizzaria Mamma Mia, para ter um sistema de controle das pizzas pedidas por telefone. Esse negócio aqui está um pouco desatualizado, né? Hoje em dia com os aplicativos aí de delivery, já não é assim mais que funciona, né? Mas vamos imaginar que essa pizzaria aqui está no velho estilo. Apesar de que isso daqui também poderia ser pensado num sistema dentro desses de pedido de comida. Enfim, para o nosso objetivo aqui, eu sugiro que você pause o vídeo agora e tente levantar, quais que você acha que seriam as classes? Quais você acha que seriam os atributos e métodos? Seria um exercício bacana você pausar o vídeo e escrever aí no papel o que você acha que é e depois comparar com o que eu vou apresentar aqui. Como aqui não tem muito detalhe, né? Numa situação normal seria bem detalhado como que a pizzaria funciona, né? Tudo que tem lá, né? Pode dar uma solução bem diferente, mas é legal você tentar fazer aí, tá certo? Uma dica é que você tente levantar quais dados estão envolvidos. Apesar de objetos, a gente não pensar em dados diretamente, a gente pensa em objetos, mas você levantar quais dados existem numa pizzaria vai te ajudar a pensar em quais objetos existiriam. Então vamos lá, eu vou mostrar aqui um exemplo. Aqui só está reforçando o que eu acabei de dizer, que com pouca informação sobre o funcionamento da pizzaria, as ideias das classes, atributos e métodos podem variar muito, né? Em uma situação real, o que a gente se faz é um levantamento detalhado das regras de negócio para deixar as coisas mais claras, ou seja, qual é o funcionamento que se esperaria do sistema da pizzaria. De qualquer forma, é interessante aqui para a gente exercitar algumas questões. Uma dúvida que é muito comum e pode ter acontecido aí na hora que você tentou fazer o levantamento é não ter certeza sobre o que é atributo e o que é objeto. Tem coisa que parece objeto, tem coisa que parece atributo. Então, uma primeira dica é levante todos os dados que você consiga pensar e depois pense qual dado faça sentido como característica de outro dado. Eu vou mostrar uns exemplos aqui, isso vai ficar mais claro. Então vamos supor que você levantou os seguintes dados. Nesse sistema de pizzaria a gente precisa de pizzas, dos sabores das pizzas, os preços, nome, telefone, endereço de clientes, o nome dos vendedores, as bebidas, a indicação se a pizza tem borda recheada ou não, quantidade de pizzas em um determinado pedido, os pedidos, o total de pedidos, quantidade de bebidas, taxa de entrega e por aí vai. Esses são alguns exemplos. Se a gente for seguir a dica 1, o que a gente vai procurar aqui agora é nesses dados quais que são características de outros. Então, por exemplo, sabor, preço e borda recheada são características de pizza. Nome, telefone e endereço são características de cliente. Nome é característica de vendedor. Então, isso nos indica que a gente precisaria ter uma classe pizza para criar objetos pizza que tenham sabor, preço e borda recheada ou não. A gente vai ter uma classe cliente, que nos permitirá criar objetos clientes que tenham nome, telefone e endereço. Da mesma forma, uma classe vendedor, que tem nome, que permita criar objetos que têm nome. E por fim, o pedido, que aí tem vários dados. Quais são as pizzas do pedido, a quantidade de cada uma, bebidas, etc. Ok? Então, primeira dica é levante todos os dados e depois tente agrupar esses dados de maneira que faça sentido, né, como atributo de outros. Bom, a segunda dica é tudo que foi identificado como tendo características seriam objetos e as características em si são seus atributos. Enfim, só estou repetindo, acabei repetindo o que eu acabei de falar aqui. Então, no nosso exemplo, a gente teria 4 classes. Já a terceira dica é para ficar claro que, repara, num pedido eu tenho uma pizza, eu tenho qual é o cliente que fez o pedido, eu tenho quem vendeu. E isso não tem problema, ou seja, eu posso ter como atributo um objeto de outra classe. Então repare que a classe pedido vai ter como atributo objetos pizza. Também vai ter como atributo objeto cliente e objeto vendedor. E isso é normal. A gente até vai ver vai ver bastante sobre isso durante a disciplina. Bom, então com o que a gente levantou até agora, fazendo uma representação aqui melhor das classes, a gente teria essas classes. A classe pizza, e esses são os atributos, a classe cliente com seus atributos, vendedor e pedido. Ok? Uma vez definidos, então, as classes e atributos, a gente precisa definir os métodos, os comportamentos, né, de cada classe. A gente vai depois, mais para frente, estudar o conceito de encapsulamento e ver que um dos métodos que a gente precisa, um tipo de método que a gente precisa é método para obter o valor dos atributos.
né? Mas ainda está cedo para a gente poder ver isso. Vamos focar nas ações mesmo, o que a gente pode fazer. A pizza, por exemplo, poderia ter uma ação de aumentar o preço. A inflação está pegando aí, pode ser uma ação necessária. O cliente poderia ter para alterar o telefone, alterar o endereço. A gente pode considerar que o vendedor, por enquanto, não vai ser alterado. É uma coisa que também pode acontecer em determinado sistema. Enfim, depende da regra de negócio. E a classe pedido é o que vai ter mais coisa. A gente pode adicionar pizza, adicionar bebida, definir cliente, calcular a taxa de entrega, total de pedido e por aí vai. Okay? Então esses seriam os comportamentos dessas classes. Bom, mas quem que cria um objeto da classe pedido? Repare que um pedido pode ter pizza, pode ter cliente, pode ter vendedor, mas precisa ser criado um pedido, certo? Então a gente precisa de uma classe principal, ou uma classe que controle ou gerencie o funcionamento do nosso sistema. Uma dica para vocês, né, em vez de ficar criando o nome como principal ou como controle, é você pensar, para que é essa classe controle? Ela está controlando o quê? Ela está controlando uma pizzaria. Então a gente poderia criar uma classe chamada pizzaria, e essa classe é que vai permitir criar os nossos pedidos, certo? Quais seriam os atributos e métodos dessa classe? Essa aí já tem um objeto, repare que uma classe pizzaria vai permitir criar um objeto pizzaria, mas ela é um pouco diferente dos outros objetos, porque ela é uma classe mais de gerenciamento, ela é uma classe mais geral. Aqui está uma sugestão de quais poderiam ser os atributos e o método da classe. A classe pizzaria poderia ter nome, lista de clientes, de vendedores, de bebidas, de pizzas e pedidos. Ou seja, eu tenho a lista de todos os meus objetos possíveis, certo? E eu tenho também métodos para cadastrar, fazer cadastro de cliente, cadastro de vendedor, cadastro de bebida, cadastro de pizza, método para fazer pedido, para alterar dado de pedido e por aí vai, cancelar pedido. Então aqui estão as funcionalidades do meu sistema, vamos dizer, estão nessa classe pizzaria. Bom, mais dicas. A classe principal de controle, a gente pensa em todas as ações que o usuário do sistema vai poder realizar. Então repare, quando a gente pensa na pizza, a gente pensa nas características da pizza. Já quando a gente pensa na classe de controle, a gente pensa no quais são as funções que o sistema vai permitir. Um detalhe importante que costuma ser uma dúvida comum para quem está começando a aprender a orientação a objetos é achar que o método de adicionar um cliente, por exemplo, tenha que ficar na classe cliente. Mas se a gente for ver, conceitualmente isso não faz sentido. Porque se o método adicionar cliente fizer parte da classe cliente, repare que eu teria que criar um objeto da classe cliente, vamos supor que eu tenho um cliente chamado Tião. E aí para criar um objeto chamado Maria, eu teria que mandar uma mensagem para o Tião para ele criar Maria. Mas conceitualmente não faz sentido um cliente criar outro, certo? Então a criação de um cliente não pode estar dentro da própria classe cliente, ok? Então em termos gerais, a gente pode ver situações no futuro onde tem um padrão de projeto que permite realizar algo relacionado a isso, mas em linhas gerais, um objeto não é criado dentro da sua própria classe, ok? Uma outra dica, a dica 6, a gente vai ver mais para frente que é uma boa tática a gente separar a interface do usuário, né, quando a gente faz uma tela, uma página web, da regra de negócio. Então a nossa classe de controle teria que ser quebrada em mais de uma classe, mas a gente não vai entrar nesses detalhes agora. Bom, então o nosso sistema está assim, ó. Nós temos essas 5 classes com seus atributos e os seus métodos. A gente fez uma classe, um sistema aí bem bacana. Essa é a primeira fase quando a gente vai fazer qualquer programa orientado a objetos. Então se você vai fazer um trabalho aqui na disciplina, ou você vai fazer um programa depois de uma empresa, ou vai resolver algum problema, a primeira coisa que você faz é identificar quais são as classes, quais são os atributos e métodos que vão fazer parte daquele sistema. Repare que a gente tenta fazer o levantamento mais fiel possível, mas é comum que você faça um levantamento, inicie o desenvolvimento, depois você começa a perceber que precisa de alterações ou melhorias. Mas quanto melhor o levantamento inicial que você fizer, menos retrabalho você vai ter depois. Tá ok? Outro detalhe é que essa é uma solução possível. Como não tem quase nenhum detalhe da pizzaria, em termos de levantamento de funcionalidade, as soluções pensadas podem ser bem diferentes. Bom, agora é a sua vez. Você, como exercício, você agora defina classes, atributos e métodos para essa situação. Você quer criar um sistema que facilite marcar a pelada com a turma, principalmente para ajudar a dividir as despesas. Tá certo? Então, é um bom exercício aí para você tentar repetir o que a gente fez para a pizzaria, mas agora em uma nova situação. Tá ok? Bom, é isso. No próximo vídeo, a gente vai começar a ver um pouco mais da linguagem Java. Até mais.